Nessa videoaula, nós vamos fazer a correção das páginas 226 e 227 da apostila de matemática, tá bom? Do primeiro bimestre. Aqui em cima tinha uma explicação dizendo que todo número corresponde à soma dos valores de cada algarismo, de acordo com a posição ou a ordem que ocupa. Então, mais ou menos quer dizer o seguinte: esse número aqui é formado por uma centena de milhar, ou seja, uma vezes 100 mil, mais 5 dezenas de milhar, ou seja, 5 vezes 10 mil, mais 2 unidades de milhar, que também significam 2 vezes 1000, mais 9 centenas, que é a mesma coisa do que 9 vezes 100, 7 dezenas, que é a mesma coisa do que 7 vezes 10, mais 4 unidades, que é a mesma coisa do que 4 vezes 1. Isso é uma decomposição. Estão vendo aqui? O que ele fez aqui embaixo foi decompor. E aqui em cima nós temos um número que, na verdade, é formado por uma ideia de adição de todos esses valores, tá certo? Por isso que nós dizemos que o nosso sistema de numeração é aditivo. Nós já falamos sobre isso. Agora, nós temos o exercício 29. Nesse exercício, nós tínhamos uma imagem que representava um quadro de controle das vendas das toalhas vendidas na feirinha de artesanato, tá certo? De Fortaleza. Em relação a esses dados aqui, nós teríamos que marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas. A primeira afirmativa era assim, ó. Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem. Se continuarem no mesmo ritmo, as vendas de toalhas tipo Biuro passarão de 400 mil no quarto trimestre. É verdadeiro, por quê? No primeiro trimestre, tinha 52.100 vendas. Aí dobrou. No segundo bimestre, teve o dobro, 104.200 vendas. No terceiro trimestre, dobrou novamente, foi para 208.400 vendas. Então, se continuar no mesmo ritmo e dobrar de novo, no quarto trimestre terá 416.800 toalhas vendidas. Então, vai passar de 400 mil, é verdadeiro, tá certo? Aí a letra B diz assim: a dezena de milhar mais próxima da quantidade de renda de labirinto vendida no terceiro trimestre é 110 mil. Olha só, o número de toalhas de renda de labirinto vendidos no terceiro trimestre foi 102.650. O que eu quero saber é se esse número está mais perto de 100 mil ou de 110 mil. Prof, para tudo. Nós não analisamos 100 mil, 200 mil quando nós queremos saber a centena mais próxima? Sim. Se eu quisesse saber a centena de milhar mais próxima, eu verificaria se ele está mais perto do 100 mil ou do 200 mil. Mas eu quero ver a dezena de milhar mais próxima. E como a dezena de milhar que vem antes da dezena 110 mil é a dezena 100 mil, porque se eu tirar uma dezena dos 110 mil, eu vou ficar com 100 mil. Então, eu preciso saber se esse número está mais próximo dos 100 mil ou dos 110 mil. É um pouco complicado quando é a primeira dezena entre o número representado pelo zero e o número representado pelo 1, porque às vezes a gente pode acabar descaracterizando a dezena. Mas sim, quando tem um zero aqui na casinha da dezena de milhar, é a primeira dezena. Eu quero saber se está mais próximo do zero, né, do 100 mil, ou está mais próximo do 1, do 110 mil. É isso que eu quero saber. E esse número está mais próximo do zero, porque passou muito pouquinho dos 100 mil e falta muito mais para chegar nos 110 mil, tá certo? Então, essa questão aqui, essa afirmativa é falsa. A letra C dizia que no segundo trimestre, a quantidade de renda de filé vendida foi aproximadamente 15.500 a menos que no primeiro trimestre. Então, eles estavam dizendo que aqui, ó, no segundo trimestre, a renda de filé teve uma diferença em relação ao primeiro trimestre de 15.500. Então, o que precisava fazer? Precisava fazer uma conta, tá certo? De menos para verificar
se a diferença era 15.500, aproximadamente, tá certo? Então, pessoal, olha só, eu coloquei a conta aqui. Em cima, eu coloquei o número de toalhas de renda de filé que foi vendido no primeiro trimestre e embaixo o número de toalhas de renda de filé que foi vendido no segundo trimestre. Eu quero saber se a diferença do número de toalhas desse tipo de renda entre o primeiro e o segundo trimestre é realmente aproximadamente 15.500. Então, eu disse que eu preciso fazer uma conta de diferença, e na conta de diferença, como é uma conta de menos, o maior sempre fica em cima. Não é porque é o primeiro trimestre que está em cima, é porque é maior, tá bom? Quando eu quero saber a diferença entre um e outro, eu preciso fazer uma conta de menos, uma subtração, e na subtração o número maior sempre fica em cima, tá bom? Aqui eu tenho, deixa eu trocar a caneta, 2 menos 1, que é fácil, é 1. Aí eu tenho 5 menos 7. 5 menos 7 não dá, porque não tem como tirar 7 de 5. Então, eu vou pegar aqui do lado, na casa da centena, uma centena e vou pôr aqui do ladinho e transformar em 10 dezenas. E aqui eu vou ficar apenas com 6 centenas. Você entendeu que quando eu tiro 1 do 7, eu estou tirando uma centena aqui da casa da centena e transformando em 10 dezenas, porque 10 dezenas mais 5 dezenas são 15 dezenas. Por isso que é 15 menos 7. É por isso que nós fazemos a troca. Porque eu não tenho como tirar daqui, mas eu posso tirar dos outros. Então, eu transformo essa uma centena em 10 dezenas, porque eu sei que precisa de 10 dezenas para fazer uma centena, e então eu faço uma troca para conseguir fazer essa subtração. 15 menos 7 é 8. 6 menos 3, porque agora eu não tenho mais 7, porque eu já peguei uma centena e já transformei em dezena, não é verdade? 6 menos 3 é 3. 1 menos 8 não dá. Não dá para tirar 8 de 1, mas eu tenho mais coisas aqui. Eu tenho 4 dezenas de milhar. Então, eu vou cortar a dezena de milhar, que vai ficar 3 dezenas de milhar, e vou transformar uma dezena de milhar em 10 unidades de milhar. 10 unidades de milhar mais 1 é 11. 11 unidades de milhar. Agora dá para tirar de 11 unidades de milhar, dá para tirar 8 unidades de milhar. E 11 menos 8 é 3. E 3 menos 2 é 1. Olha só. Gente, esses meus 1 aqui ficaram tristes, hein? Nós tivemos uma diferença de 13.381. Não foi de 15.500. Aqui poderíamos dizer no máximo que foi de aproximadamente 13.000. Então, essa alternativa da letra C tem que ser considerada falsa. Na letra D, nós tínhamos uma afirmação assim, ó. Se tivessem sido vendidas 60.000 toalhas do tipo labirinto a mais, quer dizer que além do que foi vendido, mais 60.000. Se tivesse sido vendidas 60.000 toalhas do tipo labirinto a mais no terceiro trimestre, as vendas se aproximariam, elas ficariam próximas do primeiro trimestre. Então, vamos aqui, ó. A renda de labirinto foi de 152.800 no primeiro bimestre, o número de vendas. Se tivesse vendido 60.000 a mais, é óbvio, ó, ia ficar 162.650, ia ficar bem próximo, na verdade passaria, né? Mas continuaria próximo das vendas do primeiro trimestre. Então, assim, ó, só olhando, sabendo que vai ficar 162.650 e que esse número é próximo de 152.800, nós podemos considerar a D verdadeira. A letra E diz assim, ó. A centena de milhar mais próxima de 122.390 é 100.000. Quando eu pergunto a centena de milhar, eu quero saber se está mais perto do 100.000 ou do 200.000.
Esse 122.390 está mais perto do 100 mil ou do 200 mil? Do 100 mil, então é verdadeiro. Falta muito para chegar no 200 mil, né? Falta muito mais para chegar no 200 mil do que já passou do 100 mil, então é verdadeiro. E a letra F, ó. Se tivessem sido vendidas 30 mil toalhas do tipo labirinto a mais no segundo trimestre, o número mudaria de ordem de grandeza. Então, olha só, 30 mil a mais, estão vendo aqui? Segundo trimestre, labirinto. Vamos ver aqui, ó, labirinto, segundo trimestre. A ordem de grandeza dele é a dezena de milhar, porque ele começou aqui na unidade, foi até a dezena de milhar. Se tivesse vendido 30 mil a mais, ó, 73 mil, 83 mil, 93 mil, 103.200. Ia mudar de ordem de grandeza? Ia, porque ia para casa da ordem de grandeza dos 100 mil, né? Da centena de milhar, entendeu? A sexta ordem. Então, sim, mudaria de ordem de grandeza, é verdadeiro. Agora, o exercício 30. Observe os números a seguir representados de formas diferentes e depois represente-os usando algarismos e escreva-os também por extenso. Então, tinha que representar de acordo com o modelo, com algarismos, né, e depois por extenso. Então, já tinha aqui na letra A uma resposta de exemplo, de modelo, que era 890, porque ó, era 800 em cédulas de 100, mais 90 em cédulas de 10, tá bom? O dinheiro, o nome do dinheiro é cédula, tá, pessoal? Aí da moedinha, né, é moeda, mas aqui, ó, o de papelzinho, o nome é cédula, tá certo? Aqui na letra B, não tinha resposta, vocês iam pôr. Então, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que representavam 1000. 1, 2, 3, 4, 5, que representavam 100. 9 que representavam 10 e mais 2 unidades. Então, ó, 5 na casa da unidade de milhar. 5 não, né? 8 na casa da unidade de milhar. 5 na casa da centena. 9 na casa da dezena e 2 na casa da unidade, que formava o número 8.592. E se escreve assim, ó. Corrige lá. Vê se você acertou, vê se você escreveu certo. Se precisar dar um pause, corrige, depois arruma. Então, com o material dourado foi fácil, não tinha que fazer nenhuma troca, tá? Aí, ó, tinha um ábaco. Deixa eu tentar aumentar. Tinha um ábaco, e no ábaco nós tínhamos 7 na unidade, 9 na dezena, 4 na centena, 3 na unidade de milhar e 2 na dezena de milhar. Então, ficava assim, ó, 23.497. Também não precisava fazer nenhuma troca, tá bom? Não esqueça que 3 tem acento, escreve com S no final, tá bom? 4 é com QU, não é com C, tá bom, pessoal? Observa se você escreveu certo, corrige. Se precisar, dá um pause, faz a correção, depois continua. Aí tinha o próximo, que era aqui uma tabela, né, representando o quadro de valor lugar, tá bom? Tinha 1 na unidade, tinha 6 na dezena, nenhum na centena, 7 na unidade de milhar, 2 na dezena de milhar e 3 na centena de milhar. Então, o número se formou assim, ó, 327 mil, aqui da primeira classe, e 61. Quando falta algum númerozinho, por exemplo, não tinha ninguém na centena, ao invés da vírgula, a gente precisa usar o E, tá? Para ligar uma classe e outra. Então, ficou 327.061, tá certo? Aí, na letra E, eram cédulas novamente. Nós tínhamos que fazer uma troca. Por quê? Porque tinha muita nota de 100. E nós não podemos pôr mais do que 9 coisas na mesma ordem, porque não tem um algarismo que represente mais do que 9, não é verdade? Então, eu sabia que eu tinha mais do que eu podia pôr na casa da dezena, ó, porque eu tinha aqui, ó, 50, que vai na casa da dezena, né?
mais 50, que já é 100, aí não cabe na casa da dezena, mais 50, que já é 150. Aí eu ia ter que fazer uma troca. Eu podia deixar 50 na casa da dezena, mas eu ia ter que pôr esse 100 na casa da centena. Então, ficou certo. Ó, eu não tinha unidades, e na casa da dezena eu ia pôr os 50. E aqueles outros 100 eu ia transformar em uma centena. O problema é que, contando com essa aqui, ó, 1, eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, tô cansada já. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 centenas. Cabe 33 na casa da centena? Não cabe. Eu tenho que transformar. Então, o que eu fiz? Eu agrupei as minhas centenas em grupos de 10. Por quê? Porque eu sei que para fazer uma unidade de milhar, eu preciso ter 10 centenas. Então, como eu tinha 33 centenas, eu sabia assim, ó, 3 centenas eu posso deixar na casa da centena. Mas as outras 30 não cabem, eu vou transformar elas em 3 grupos de 10. Então, ó, eu peguei as minhas 30 centenas, transformei em 1, 2, 3 grupos de 10 e coloquei o 3 na casa da unidade de milhar, porque, ó, 3 grupos de 10 centenas é 3.000. Entenderam? Porque 10 centenas é 1.000. Quando eu chego aqui, ó, até o 9, cabe aqui, ó, na casinha da centena. Mas quando eu completo 10 centenas, eu tenho que trocar por uma unidade de milhar, não é verdade? Então, eu agrupei de 10 em 10, porque nosso sistema de numeração agrupa de 10 em 10. E esses 3 grupos de 10 centenas foram transformados em 3 unidades de milhar. Então, eu fiquei com 3.350. Por quê? 1, 2, 3.000, formado pelos grupos de 10 centenas, mais 300, ó, 100, 200, 300, que 50 mais 50 é 100, então 100, 200, 300, e 50. Esses 50 coube na casa da dezena. Esses 300 que estão aqui no quadro azul couberam na casa da centena. E nos 3 quadrinhos vermelhos eu fiz 3 grupinhos de 10 centenas e 10, pessoal, ó, só para vocês tirarem a dúvida aqui, ó. 10 vezes, não deu certo 1.000 vezes ali, vezes 100, 10 grupos de 100, 10 notas de 100 é igual a 1.000, é igual a uma unidade de milhar. Na letra F, olha só, você tinha que dizer quais eram os 3 recursos mais parecidos, na sua opinião, na forma de representar os números. Então, ó, eu achei que o quadro valor lugar, que é esse aqui, tá vendo aqui, ó? O quadro valor lugar e o ábaco eram parecidos porque, ó, eles não têm um agrupamento, eles só têm unidades. E você coloca o tanto de unidades em cada casa correspondente. É uma unidade aqui, né? 6 unidades aqui, a mesma coisa aqui, tá vendo? Então, eu achei o quadro valor lugar parecido com o ábaco. O material dourado já é diferente. Ele não tem só as unidades. Ele tem já agrupado 1 unidade, 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades. Que é parecido com o dinheiro, de uma certa forma. Porque você pode fazer trocas, porém você já trabalha com agrupamentos de 10 em 10. 1, 10, 100, 1.000, né? Você já trabalha com agrupamentos. Claro que as cédulas não são todas agrupadas de 10 em 10, né? Porque tem a nota de 2, a nota de 5, a nota de 20. Mas você já trabalha com itens agrupados, então eu achei parecido. Agora, observando esse quadro aqui, vocês não conseguem ver bem, deixa eu diminuir aqui para vocês terem uma visualização melhor. Tá, observando
esse quadro aqui, eu acho que o mais diferente de todos é o quadro de ordens e classes. Por quê? Porque nele a gente já coloca direto usando os algarismos. Eu achei que o quadro valor-lugar, o material dourado e o ábaco são mais parecidos, porque eles são mais concretos. Estão vendo? Com pecinhas para fazer as trocas. Já achei que o dinheiro, ele, por exemplo, não tem como você fazer um agrupamento de 1000 e usar uma nova pecinha no dinheiro, como tem no material dourado. Então, eu acharia que os mais parecidos de todos eram o ábaco, o material dourado e o quadro valor, por eles serem bem concretos. O dinheiro ficava em meio termo e o quadro de ordens e classes, aí eu acho que ele era o menos concreto de todos, porque você já usava direto os algarismos. Então, é a minha opinião, mas você pode ter usado a sua opinião pessoal. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E se ficou alguma dúvida, é só falar com a prof, né? Qual foi o exercício, qual foi a dúvida que você teve, e a prof explica mais uma vez. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!